Leiamos juntos, como parte do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, os primeiros 9 versículos de Atos 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, começando hoje no capítulo 24. São 4 capítulos até o final deste livro, no qual nós estamos desde muito tempo antes da pandemia ainda, texto por texto, versículo por versículo, parando naqueles versículos que têm maior conteúdo espiritual para o nosso aprendizado. Hoje vamos ler esses primeiros 9 versículos do capítulo 24. Então leiamos juntos Atos 24, de 1 a 9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. No texto referente a esses 9 versículos que lemos hoje, nós vamos meditar nesse tema que vocês estão vendo aqui nessa tela. Diga depois de mim: perseguição. Glória a Deus. Esse tema bíblico, ele é muito importante, porque quem verdadeiramente é propriedade exclusiva de Deus, todo aquele que verdadeiramente pertence ao Senhor, sentirá na sua pele que a vida neste planeta Terra, aqui, é uma vida em território hostil, deserto, árido e inimigo. Por causa do pecado, uma das piores consequências do pecado é que toda a humanidade pecadora, toda a humanidade sem conversão, incluindo falsos convertidos ou até convertidos relaxados, todas essas pessoas se comportam, como Paulo disse em Filipenses, como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos de Cristo. Inimigos do Evangelho.
inimigos da palavra de Deus, tendo um ódio a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à sua palavra, um ódio insuflado pelo inimigo espiritual, o diabo e os demônios, que atuam em todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus. A atuação dos demônios na vida dessas pessoas, a atuação de Satanás na vida desses três tipos: não convertidos, falsos convertidos e convertidos relaxados. O diabo age em todos eles, insuflando ódio a Deus, ao seu Filho, à sua palavra, à sua verdade e, consequentemente, aos seus verdadeiros filhos. Portanto, em todo o tempo da história da humanidade na Terra, a perseguição contra o Evangelho de Cristo, contra Deus, contra a sua palavra, sempre foi e sempre será uma realidade até o fim dessa história. E é por isso que Jesus disse para nós, tá? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas, para aprendermos a conviver com isso, ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Filhos de Deus que ficam aqui nessa terra, procurando lugar de descanso, lugar de repouso, lugar de tranquilidade, aqui não existe. Aqui é campo de guerra. Aqui é lugar de combate. O repouso dos filhos de Deus é na glória. É ali que se cumprirá a palavra de Deus: entrarão no meu repouso. É na glória que haverá repouso. É na glória que não haverá mais perseguição, mais ódio, ou dor, ou lágrimas, ou sofrimentos, porque as primeiras coisas terão passado e as realidades eternas estarão estabelecidas. E todos quantos foram apenas instrumentos de perseguição ao Evangelho de Deus e do próprio Deus, estarão também no seu lugar definitivo, acompanhados por Satanás e os demônios, no lago de fogo e de enxofre. Enquanto os filhos eleitos de Deus repousarão na glória, descansarão no Senhor. Mas aqui na terra são duas realidades. Diga: guerra espiritual e perseguição espiritual. Essas duas realidades aqui na terra são incessantes. 24 horas por dia, todos os dias que você viver aqui. Portanto, esses temas são importantes para nós, filhos de Deus, para aprendermos que é da vontade do Senhor que aqui busquemos fortalecimento em Cristo Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É se fortalecendo no Senhor que nós poderemos suportar todas as adversidades e aproveitar dessas adversidades para o nosso crescimento espiritual. As adversidades são ruins para nós, mas elas são instrumentos importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa perseverança em Cristo Jesus. E por isso, como nós cantamos aqui o Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as adversidades. Aleluia. Glória ao Senhor. Muito bem, então,
Entrando hoje no capítulo de número 24, que tem esse capítulo 24, ele faz par com o capítulo 23, então capítulos 23 e 24 juntos, o título diga, Félix. Félix era um governador, foi um governador do Império Romano, na região do Mar Mediterrâneo, ali em Israel, e a sede do seu governo era a cidade de Cesareia, para onde o apóstolo Paulo foi transferido da cadeia, da prisão em Jerusalém, para a prisão em Cesareia de Filipe, aos cuidados do governador romano daquela região, chamado Félix. Muito bem, o capítulo 23, nós terminamos quarta-feira. Agora nós estamos com Atos na quarta e no domingo, tá? Terminamos quarta-feira, o capítulo 23, cujo título diga, Envio a Félix. O envio do apóstolo Paulo, pelo comandante romano Cláudio Lísias de Jerusalém, para os cuidados, a jurisdição do governador romano Félix. Paulo estava em prisão, e até o final do livro dos Atos dos Apóstolos, ele permanece em prisão. Em Cesareia, onde o governador era o governador Félix, capítulo 24 tem o título de, repita, 2 anos. Paulo permaneceu naquela prisão durante 2 anos. 2 anos ali preso, ok? 2 anos preso. Para pegar um pouco a cronologia, Paulo foi preso em Jerusalém, e em Jerusalém ele ficou apenas 12 dias preso. Depois desses 12 dias, ele foi transferido para Cesareia, a prisão romana em Cesareia, onde ele permaneceu preso por 2 anos, tá? 2 anos durante o governo de Félix. Depois veio outro governante substituir o Félix, que foi o governador Festo, e nós vamos ver do capítulo 25 para frente. O capítulo 24, então, que tem esse título aí de 2 anos, durante os 2 últimos anos do governo de Félix, Paulo estava preso. Esse capítulo está dividido assim, do versículo 1 até o versículo 21, diga, acusação e defesa. Paulo será apresentado no tribunal romano, e ali serão ouvidas as acusações contra ele, e ele terá o direito de pronunciar a sua própria defesa. E depois, no final do capítulo 24, do 22 ao 27, diga, decisão de Félix. O governador Félix, terminando o seu mandato de governador, e quando estava prestes a ser substituído por outro governador chamado Festo, ele teve a opção de libertar o apóstolo Paulo, já que durante esses 2 anos não foi achado contra ele nada que o incriminasse, nem de prisão e nem de morte, mas o governador decidiu mantê-lo em prisão e passar a responsabilidade desse aprisionado para o próximo governo, para o próximo governador, que foi o governador Festo. É importante vocês ouvirem essas coisas, já que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico, isso é história, isso de fato aconteceu com o apóstolo Paulo e veio parar na Escritura Sagrada para que daqui nós tiremos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Ele nos fala através de tudo isso. Muito bem, nós estamos aqui então com os versículos de 1 a 21, cujo título é Acusação e Defesa. E esse texto aí está dividido assim. Nós lemos hoje versículos de 1 a 9.
O título do que nós lemos hoje é, diga, acusação. Domingo que vem, ou melhor, quarta-feira. Não, me perdoe. Agora, quarta-feira próxima, não é mais julho, né? Não é mais julho, não é isso? É agosto, né? Em agosto, agora. Atos vai ficar só no domingo. E quarta-feira nós vamos entrar na Epístola de Paulo aos Filipenses. E nessa Epístola de Paulo aos Filipenses, nós vamos versículo por versículo. Glória a Deus. Mas não são todos convidados não, tá? Só os que vão morar no céu são convidados, tá bom? Muito bem, então, domingo que vem, nós vamos entrar aqui do versículo 10 ao 21, Atos 24, do 10 ao 21, que é onde Paulo vai apresentar a sua, diga, defesa. Ele vai se defender perante essa corte, perante esse tribunal coordenado pelo governador Félix. Glória a Deus, acusação e defesa. Eu coloquei para vocês hoje aqui, deu um embaraço aqui melhor. O versículo de número 5. Antes de ler o versículo de número 5, vamos localizá-lo aqui no texto que nós lemos. O que está acontecendo aqui? O versículo 1, se você puder observar na sua Bíblia, está escrito que 5 dias depois, ou seja, 5 dias depois que o apóstolo Paulo tinha sido recebido lá em Cesareia, pelo governador Félix, e ficou ali preso numa cela, na prisão romana. O Império Romano é que dominava sobre Israel. 5 dias depois que Paulo foi recebido ali, o sumo sacerdote Ananias, que era a principal autoridade religiosa do judaísmo em Jerusalém, e que tinha sido o principal responsável não só pela morte de Jesus, mas pela morte do primeiro apóstolo Tiago, pela morte do diácono Estevão, e agora pela prisão do apóstolo Paulo, e queria também a morte dele, tá? Isso é um religioso, tá? O pior aspecto da perseguição contra Cristo, o pior aspecto da perseguição contra a palavra de Deus, essa perseguição, o pior aspecto dessa perseguição não provém do mundo secular, provém dos ambientes religiosos, provém dos religiosos. Religião é a maior perseguição contra Cristo, a maior perseguição contra o Evangelho. Este mesmo sumo sacerdote Ananias, juntamente com o outro sumo sacerdote Caifás, foram os que mandaram prender e matar e crucificar Jesus. Foram os que julgaram e condenaram a apedrejamento o diácono Estevão no capítulo 7 de Atos. Foram os que mataram a espada, degolaram Tiago, irmão de João, primeiro apóstolo a ser morto, aqui no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. E esse mesmo sumo sacerdote, importantíssimo religiosos não são perseguidos no mundo, não. Religiosos são aprovados no mundo. Homens espirituais é que são perseguidos. Por isso Jesus foi perseguido, Estevão perseguido, Tiago perseguido, os apóstolos perseguidos e o apóstolo Paulo perseguido. Homens espirituais são perseguidos no mundo. Homens religiosos são respeitados no mundo. Homens religiosos são chamados em Brasília ou em Goiânia, na Câmara dos Deputados, ou aqui na cidade, na Câmara dos Vereadores, para receber medalha de honra,
para receber recomendações, para serem homenageados. Isso não acontece com homens espirituais, isso acontece com religiosos. O mundo não gosta nada de homens espirituais. Por isso vocês nunca vão ver pastor Edivaldo receber nenhuma homenagem. O mundo homenageia religiosos, porque os religiosos fazem parte do mesmo esquema de Satanás contra Cristo, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Entenda bem isso, irmãos. E deixa o Espírito de Deus iluminar a sua mente e levar você a compreender isso. Assim, esse Ananias, sumo sacerdote, quando soube que Paulo estava então já instalado, chegou em segurança, porque eles tinham a tentativa de, no caminho, na viagem de Jerusalém para Cesareia, eles tinham um complô, uma armadilha para assassinar o apóstolo Paulo, mas o governador romano Cláudio Lísias de Jerusalém mandou 200 cavaleiros e 200 lanceiros escoltar o apóstolo Paulo, e os judeus não tiveram como se aproximar, como chegar, como fazer alguma armadilha para matar, para assassinar o apóstolo Paulo. Então, quando o sumo sacerdote de Jerusalém, judeu, da religião judaica, soube que Paulo estava já então na prisão em Cesareia, 5 dias depois disso, ele então mandou chamar, aí você vê no versículo 1, um certo orador chamado Tértulo. Esse orador aqui, ele seria uma espécie de advogado ou de promotor, alguém formado aí nessa área, tá? E que conversou com o sumo sacerdote, tá? Esse religioso, com todos os religiosos, os chefes da religião judaica, contrataram este homem chamado Tértulo e expuseram para ele, a situação, para ver como ele poderia arranjar uma acusação, um termo de acusação, que não pudesse ser não pudesse ter nenhuma contradição. E Paulo então seria acusado. Então eles contrataram esse homem, esse orador chamado Tértulo, devem ter pago para ele uma grandiosa soma de dinheiro vindo da religião judaica, porque religião dá dinheiro, tá? Então esse Tértulo, então, depois de ouvi-los, então ele escreveu este libelo contra Paulo, como você vê no final do versículo 1. Essa carta, essa declaração de acusação contra Paulo, e essa acusação foi lida então perante o governador Félix. Aí você vê do versículo 2, tá? Do versículo 2 até o versículo 8. Do versículo 2 até o versículo 8 foi o texto que esse orador profissional, tá, ele construiu para acusar o apóstolo Paulo. E o versículo 9 diz que os judeus concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Dentro do texto dessa acusação está o versículo 5, o que eles falaram, o que Tértulo escreveu aí por orientação dos judeus, por orientação dos religiosos, acerca do apóstolo Paulo. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Estão vendo aqui? O apóstolo Paulo está preso, e olha o tipo de acusação que eles levam diante do governador romano Félix. Eles dizem: nós verificamos que esse homem aí,
esse Paulo aí, ele é uma peste. Ele é um promotor de sedições entre os judeus. Ele é alguém que está aí provocando as pessoas, provocando os judeus, não só os de Jerusalém e que moram em Israel, mas os que estão esparsos por todo o mundo, espalhados por todo o mundo, porque a essa altura Paulo já havia feito 3 viagens, e em todas essas viagens, cada cidade que Paulo chegava, ele ia primeiro na sinagoga e anunciava Jesus Cristo. Tá? Por isso, então, ele foi acusado aqui de promover sedições, divisões, tá? Alvoroço entre os judeus esparsos por todo o mundo. E a última acusação aí no versículo 5 é que Paulo se tornou, naquela época então, o principal agitador da seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos, era assim que os cristãos eram chamados no primeiro século pelos judeus no mundo inteiro, tá? Eram chamados de a seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos. E Paulo então foi acusado aqui como o principal agitador da seita dos nazarenos. Antes de falar de cada detalhe disso aqui, então, retomando o nosso tema de hoje é a perseguição espiritual como uma realidade constante no mundo e na história. No mundo e na história da humanidade, a humanidade sem Deus. São 3 grupos: homens não convertidos, homens falsamente convertidos e homens convertidos, mas relaxados na vida espiritual. São 3 grupos. 3 grupos, repita comigo: não convertidos, falsos convertidos, convertidos relaxados. Esses 3 grupos de pessoas são instrumentos de Satanás para perseguir o Evangelho de Jesus Cristo, para perseguir a palavra de Deus, para perseguir qualquer pessoa que verdadeiramente pertença a Deus. Antes de explicar isso melhor, deixa eu explicar uma outra coisa. É necessário que nós aprendamos a fazer uma diferença acerca do que verdadeiramente é essa perseguição espiritual contra Cristo, contra a sua palavra, diferente de outras coisas por aí, que acontecem por aí, inclusive no Brasil tem acontecido, que querem chamar de perseguição contra Cristo, contra a igreja de Cristo, que é quando igrejas ou pastores ou crentes que se envolveram na política e por causa disso estão presos. Isso não é perseguição contra Cristo, porque Cristo não mandou a igreja se envolver com política. Cristo não mandou pastores se envolverem com a política. Cristo não mandou crentes se envolverem com a política, porque crentes verdadeiramente convertidos são pessoas transformadas espiritualmente em cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós não somos mais cidadãos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos cidadãos do mundo. Estamos no Brasil, mas não somos cidadãos brasileiros. Somos cidadãos do reino de Deus.
E cidadãos do reino de Deus, na Bíblia Sagrada, são chamados aqui nessa terra de 3 nomes. Repita comigo: peregrinos, estrangeiros e embaixadores. A Bíblia diz que nós, filhos de Deus, convertidos a Cristo Jesus, aqui na terra, somos peregrinos. O que significa isso? Que nós estamos aqui de passagem. Não estamos aqui para ficar. Aqui não é o nosso lugar. Não é para cá que Deus nos destinou. Deus nos destinou para a glória eterna. Aqui na terra nós somos peregrinos. E o caminho que nós estamos peregrinando é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Segundo, somos estrangeiros. Aqui na terra, seja no Brasil ou em qualquer nação que a gente viaje, somos estrangeiros no mundo. Estrangeiros vem da palavra estranhos. Estranhos. Somos estrangeiros no mundo, porque nós somos estranhos no mundo. O mundo não nos reconhece como um deles, porque nós não temos os seus costumes, não seguimos os seus prazeres, não adoramos os seus ídolos, não seguimos os seus mitos, não andamos atrás das suas vaidades, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E por isso somos estranhos. O nosso modo de viver, de pensar, de falar e de agir é completamente diferente do modo de pensar, agir e de falar dos homens do mundo. Não somos do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. E quem é de Deus não é do mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E se alguém se fizer amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Portanto, aqui nós somos estrangeiros. Em inglês a palavra é alien, que traduzido para o português é alienígenas. Uma vez eu estava evangelizando os meus cunhados, lá em Maringá, no Paraná, né? E um deles falou assim: você acredita em alienígenas? Eu falei: eu acredito, eu sou um. Aproveitei isso para evangelizá-los, pregar para eles. Quem é de Cristo é alienígena, estrangeiro aqui nessa terra. Tá? Estrangeiros aqui nessa terra. Nós não participamos, vivemos no mundo, mas não participamos das ideologias deste mundo, das correntes filosóficas deste mundo, das ideologias políticas desse mundo, de partidos políticos desse mundo. Quem é de Cristo não entra em partido político, não é filiado a partido político, porque é filho de Deus, é propriedade exclusiva de Deus. Tá? Por isso, quando você vê pessoas que estão presas porque se meteram em política, tá? Elas estão, né? Tranquilo, só um inimigo que está furioso. Elas estão, quando você presos políticos que se meteram em política, eles estão recebendo as devidas consequências pelos seus erros, e não porque estavam obedecendo a Cristo, e não porque estavam obedecendo ao Evangelho, porque não estavam, porque o ensinamento de Jesus para nós é este: o meu reino não é deste mundo.
Portanto, a nossa luta não é luta política, a nossa luta não é militância política, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, a nossa luta é em outro campo. A nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra principados e potestades. Nós não fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus para nos tornar cabos eleitorais de ninguém nessa terra. Não defendemos nenhum político. Deus não é de direita, Deus não é de esquerda, Deus não é de centro. Deus é santo. E a ordem dele para nós é: sede santos, porque eu sou santo. E aqui na terra, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nós somos embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo, embaixadores de Cristo. O que um embaixador faz numa nação estrangeira? O embaixador numa nação estrangeira, ele representa a sua nação de origem. Aleluia. Ele representa a sua nação de origem. Nós estamos aqui não para representar um partido político, uma bandeira política, o nome de um político. Nós estamos aqui representando o nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós somos salvos. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Todo ano que tem político aqui no Brasil, sempre tem algum aí que vem me perguntar: pastor, qual é a orientação política que o senhor está dando na sua igreja? Eu falei: bom, em primeiro lugar, eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus. Jesus é o dono da igreja, Jesus é o dono das ovelhas, e eu ensino para as ovelhas de Jesus a palavra de Jesus. E baseado na palavra de Jesus, a orientação política que eu dou na igreja é: não se metam com política. E quem se mete desobedece e depois tem consequências. Toda desobediência tem consequência. Muitos nessa desobediência são presos. E aí fica dizendo por aí nas redes sociais que é perseguição contra o evangélico, perseguição contra a igreja. Não é não. É consequências de desobediência deles e por obedecerem a falsas doutrinas e a hereges que os expõem a cometer esses erros, e eles não investigam, como os bereanos fizeram, na palavra de Deus, se as coisas são verdadeiramente assim. A perseguição que nós sofremos não é essa daí que muita gente está pensando por aí afora. São mentirosos, continuam mentindo, continuam na mentira, e o pai da mentira não é Deus. O pai da mentira é o diabo. Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Nós não nos envolvemos com o que não é da palavra de Deus. Nós protestamos contra tudo o que é antibíblico, porque nós somos de Cristo Jesus. A perseguição espiritual vai atingir pessoas que não fizeram nada de errado. O que Jesus fez de errado para ser morto e preso? O que Estevão fez de errado para ser apedrejado? O que Tiago fez de errado para ser decapitado? O que Paulo fez de errado para ser preso? Nada.
Tem gente que está preso aí porque fez coisa errada. A perseguição espiritual é contra quem não fez nada de errado. Fez tudo o que era certo. Pregou a palavra, viveu a palavra, andou de acordo com a palavra, foi homem de Deus, mulher de Deus, gente santa, gente buscando santificação na palavra de Deus, e foram injustamente perseguidos, porque o mundo odeia a palavra de Deus, o mundo odeia a verdade, o mundo odeia a Bíblia. Homens não convertidos odeiam a Bíblia. Homens falsamente convertidos odeiam a Bíblia. E convertidos relaxados odeiam a Bíblia. E por isso eles perseguem, são instrumentos de perseguição, porque o espírito que está atuando neles é o diabo, conforme Paulo descreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2. Eles estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, e não andando segundo Cristo Jesus. O mundo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro, o mundo ali é a humanidade, jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, tá? E esse mundo aqui, tá? Esse mundo inteiro que jaz no maligno, esse mundo inteiro que jaz no maligno, ele não tem no plano de Deus nenhum plano para transformar o mundo. Durante décadas se levantaram hereges, se levantaram falsos pregadores, ok? Incomoda não, isso é jogo de luz, fica tranquilo. Vai só ouvindo a minha voz, tá? Vai só ouvindo a minha voz. Então, nesse mundo, os hereges que se levantaram para pregar assim, ó, Deus quer transformar o mundo. Mentira! Deus não quer transformar o mundo. Eu vou dizer até o contrário, tá? Deus quer destruir o mundo. Isso ninguém gosta de ouvir. Isso, um pastor falando que Deus quer destruir o mundo, meu Deus. Esse pastor está errado. Deus não quer transformar o mundo. Deus quer destruir o mundo. Essa destruição está profetizada. Eu abri aqui na minha Bíblia, Sofonias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Sofonias, livro do profeta Sofonias, não é livro do profeta Paulo, não. É livro do profeta Sofonias, aqui na Bíblia Sagrada, e Deus falando assim, ó: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Quem diz isso? Quem diz isso? Se você sair daqui dizendo que foi eu que disse, você vai morrer. E quem conta mentira morre. Atos 5, um casal morreu por conta mentira. Deus disse isso aqui, através do profeta Sofonias, e ele vai cumprir o que ele disse. Deus
Deus não quer transformar o mundo. Deus quer destruir esse mundo. Porque esse mundo se tornou um palco de pecado, um palco de maldade, um palco de promiscuidade. E por isso Deus disse, veja outro profeta, me acompanhe na Bíblia Sagrada. Olha o que Deus disse através do profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 4. Profeta Oséias, capítulo 4, tá? Porque tem herege que fala assim, Deus ama o mundo todo. Olha o que Deus fala aqui na palavra. Oséias 4, versículos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor não está contente com os habitantes da terra. O Senhor não está satisfeito com os habitantes da terra. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Isso aqui não é a notícia de todos os dias dos jornais? É isso que há na terra. Deus não quer transformar isso, não. Deus quer destruir isso. Por que Ele não destrói logo? Porque nós ainda estamos aqui. Enquanto os seus peregrinos, enquanto os seus estrangeiros, enquanto os seus embaixadores estiverem aqui, Deus não vai destruir. Mas quando Deus nos tirar da terra, a humanidade vai sentir o peso da justa ira de Deus. Como está escrito em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Deus não quer transformar o mundo. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a mim. Deus quer transformar os seus filhos, seus verdadeiros filhos. Deus quer transformar seus verdadeiros filhos na imagem do seu Filho Jesus. É isso que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Está escrito que fomos por Deus predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a transformação que Deus quer fazer no mundo? Não, Deus não quer fazer nenhuma transformação no mundo. Ele quer transformar você. Tem muita gente por aí que quer transformar o mundo, mas eles nunca mudam. Eles permanecem nos seus erros, eles permanecem nos seus pecados, eles permanecem nos seus vícios, eles permanecem no seu ódio, eles permanecem na sua promiscuidade, mas eles querem transformar o mundo, eles querem votar na próxima eleição, eles querem mudar o Brasil. Isso é hipocrisia. Não vão mudar nada, porque não mudam nem a si próprios. Esse discurso não é de Deus. Deus não quer transformar o mundo. Deus quer transformar a sua vida, a minha vida, a vida de cada um dos seus verdadeiros filhos,
que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Dentro dessa heresia de que Deus quer transformar o mundo, isso é heresia e mentira. Dentro dessa heresia surgiu outra heresia, a heresia de que Deus tem o plano de instaurar no mundo o reino de Deus. Mentira. O reino de Deus não cabe neste mundo. O reino de Deus, ele é instaurado única e exclusivamente dentro dos filhos de Deus. Por isso Jesus ensinou nos evangelhos, tá bom? Por isso que eu falo para ler, leiam Bíblia, 10 capítulos por dia, 20 capítulos por dia, 30 capítulos por dia, leiam Bíblia. Não fica esse negocinho assim, eu vou ler um versículo só e meditar. Leia a Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procedeu da boca de Deus é essa. E quem lê Bíblia sabe que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus disse assim: o reino de Deus não é de visível aparência, de tal modo que alguém possa dizer, o reino de Deus é ali, daqui 30 quilômetros daqui. Não, o reino de Deus é acolá, naquele outro lugar. O reino de Deus não é visível. Jesus disse, porque o reino de Deus está dentro de vós. É dentro dos filhos de Deus que está o reino de Deus. E somente para esses verdadeiros filhos de Deus, Jesus disse: não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. O reino de Deus, ele não é um reino inclusivo, que todo mundo pode entrar. Não, o reino de Deus é um reino exclusivo. Exclusivo para aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que são chamados em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus conhece a sua propriedade exclusiva. Por isso Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus disse para Samuel, lá no Antigo Testamento: o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Tem muita gente, que pensa, o homem de Deus é aquele que usa terno, gravata, todo engomadinho, todo bonitinho. Uma senhora uma vez falou isso para mim: pastor, eu só vou acreditar que o senhor é um homem de Deus quando eu ver o Senhor de terno e gravata. Eu falei para ele: irmão, faz o seguinte, eu vou levar a senhora lá no Congresso Nacional em Brasília, e a senhora vai ver lá um monte de homem de Deus, tudo engravatado. Tem gente que pensa que ser de Deus é aparência externa. Por isso Deus disse para Samuel: o homem só vê a aparência, eu vejo o coração.
Deus vê o interior, e por Deus conhecer cada homem no seu interior, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. E todos que pertencem ao Senhor no mundo são odiados, e no mundo serão perseguidos. Não porque fizeram nada de errado, porque quem conhece o Senhor não anda por aí fazendo nada de errado, anda por aí dando verdadeiro testemunho de Cristo. Glória a Deus. E mesmo assim são odiados e perseguidos. Essa é uma situação que dura durante toda a história na terra. Aleluia. Glória a Deus. Não se incomode com essa queda de energia, porque a verdadeira energia é a do Espírito Santo em nossas vidas. E a verdadeira luz é Jesus que está aqui. Aleluia. João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz é Cristo Jesus. Ele está aqui conosco nesse momento.